Seja bem-vindo a mais um episódio do YoungCast. Que prazer e que alegria te receber por aqui. Eu sei que você já veio correndo porque, cara, Sara Vitória de novo no YoungCast, eu não posso perder por nada, eu tenho que acompanhar, eu tenho que assistir. Então, seja muito bem-vindo. Sim, nós vamos para mais uma entrevista com a Sara e nós vamos ser muito abençoados e tocados pelo conteúdo hoje. Então, eu já quero aqui fazer o pedido para você que ainda não é inscrito no canal. Se você está aqui pela primeira vez, eu já posso dizer que este é o canal que vai fazer você aprender dia após dia e ser edificado. Esse é o nosso objetivo. Então, é o canal que vale muito a sua inscrição. Já aproveita, clica no botão de se inscrever, ativa as notificações para você não perder nada. E toda vez que o YoungCast chegar, você será notificado e notificada que o podcast cristão que mais viraliza cortes na internet está no ar. Então já se inscreveu no canal, já ativou as notificações. Eu posso dizer para vocês que o YoungCast ele está cada dia que passa alcançando mais pessoas. Eu fico muito feliz com isso. Nós já somos 1.800.000 seguidores no nosso Instagram. Então nós temos esse número. E é claro que é muito mais do que pessoas, né? É muito mais que números. São pessoas que todos os dias são alcançadas lá através dos nossos cortes. Então segue o YoungCast no Instagram para acompanhar todo o nosso conteúdo. Sara, quem é de casa não pede licença e não é apresentado. Então você já é de casa. Minha amiga, que prazer te receber aqui novamente. Yang, é um prazer estar aqui com você de novo. Fala, povo de Deus, graça e paz. É uma honra poder estar aqui de novo, participando. Agradecer a todos vocês o carinho que vocês transmitiram através das repostagens que vocês fizeram lá, que estavam assistindo, mensagens de que vocês foram alcançados, de que Deus falou com vocês. A gente recebeu, Yang, muitas mensagens. Eu tô curioso pra saber como é que foi a Resposta de repercussão. oração de muita gente, pessoas que definiram destinos e um alcance inacreditável. Quando eu vim aqui no Yang, eu tinha 196 de 196.000 seguidores, seguidores. 196 mil seguidores, e agora nós já alcançamos a marca de 400 mil, Uau! 405. 400 mil Para a honra e a seguidores. glória do nome do Senhor. E como o Yang falou, não são só números, são pessoas que todos os dias, pessoas que chegaram através do Yang e que se conectaram com a verdade que a gente carrega, que é viver com Deus todos os dias. Então é um privilégio estar aqui novamente com vocês para compartilhar tudo que o céu tem deixado a nós. Ô, Sara, e fala pra mim, a Sara, né? Eu não vou dizer assim pra quem não sabe, porque todo o Brasil inteiro viu isso. A Sara, ela veio aqui pela primeira vez no Yang e ela viralizou bastante, né? Alcançou muitas milhões de pessoas. Teve um corte dela, que esse corte hoje está com 11 milhões de visualizações. Então, a gente teve aí um alcance maravilhoso, um alcance incrível. E a gente faz justamente isso para que pessoas sejam alcançadas, para que esse podcast aqui ele se torne um podcast útil, que leva uma mensagem de vida às pessoas. Mas é claro, a Bíblia não nos proíbe de celebrar. Então nós levamos o evangelho, levamos a palavra e também celebramos os números, né? Então a gente celebra esse número de 11 milhões de visualizações. Sara, e aí, como é que tá? A gente tá no aeroporto, o pessoal reconhece? Como tá sendo essa fase para você? Hoje em dia a gente vai almoçar nos lugares e as pessoas, você não é aquela menina que estava no podcast e nos aviões, nos voos, as pessoas, teve uma situação, verdade, que eu falei que ia compartilhar e eu não estava me lembrando. Ah, Que eu vim aqui, os vídeos começaram a viralizar, o alcance começou a chegar, e aí eu fiz um voo de Juazeiro para Fortaleza, e aí eu postei um vídeo, né, andando e tal, celebrando a presença de Deus, onde Deus tem nos levado, e aí uma passageira que viu o vídeo do YoungCast e aí falou assim, nossa, quando eu te vi no avião, eu fiquei te olhando, eu achei você tão linda, eu vi que você tinha um brilho diferente, e aí o seu vídeo apareceu pra mim agora do nada, e agora eu entendi o porquê, você é uma menina cristã, é nítido, é a presença de Deus em você, obrigado pelo seu serviço, obrigado e tal, e isso foi algo que me impactou, que eu não tava lembrando, mas agora eu me lembrei que foi algo que me marcou muito, eu tenho esse print até hoje, eu guardo, como memória de que a gente tem que carregar a presença de Deus por onde a gente vai. Então, essa experiência com o YoungCast me marcou muito. cara, eu fico muito feliz, Sara, porque a gente vê que a Sara realmente ela é uma menina de Deus, é uma mulher de Deus, é uma pessoa assim que ela tem um conteúdo que alcança muitas pessoas, porque o conteúdo tem ali a sua essência, tem ali a sua verdade, e isso é o que eu entendo como é primordial dentro de qualquer contexto, né? Ser a sua verdade.
Então, a Sara é a pessoa que vem e deixa a verdade dela, quem realmente ela é, e eu fico muito feliz com isso. A minha alegria é receber aqui pessoas autênticas, pessoas que são o que são e carregam a mensagem que carregam. Tá pronta? Bora pro game? Vamos Vamos começar? começar. Ó, quem tá em casa já tá pronto aí o papel e a caneta, porque a regra é essa. Assistir o Youngcast tem que ter papel e caneta na mão para anotar tudo. Vai pausando o vídeo, anota, vai digerindo o que Deus está falando para você e isso vai ser muito importante. Let's go! Vamos. Sara, então eu já quero começar aqui eu já quero soltar no seu colo aqui uma primeira bomba. Não se importar até que ponto aquilo que as pessoas dizem ao meu respeito, ela pode ser considerado uma prioridade. Até que ponto eu posso dizer assim, não, o que a pessoa está dizendo, isso aqui realmente eu tenho que ouvir. Qual é o benefício principal de não se deixar levar por aquilo que as pessoas dizem? Eu passei muito por isso quando eu lancei esse visual, né? Esse estilo de cabelo, essa cor de cabelo. E a primeira coisa que eu aprendi é que não adianta você querer ouvir críticas construtivas de quem não construiu nada. As pessoas Uau. não construíram nada a seu respeito, elas não têm validação sobre você ou sobre a sua história, só querem dar pitaco mesmo. E aí você não tem que ouvir essas pessoas, porque as pessoas não têm validação nenhuma, não são referências para você em nada, então não adianta você querer se justificar, querer levar para sua vida aquilo que de fato não vai acrescentar nada. Muitas críticas, muitos apelos de que isso, de que aquilo, mas a verdade é só uma. Se você tem um cabelo grande demais, te julgam. Se você tem um cabelo curto demais, te julgam. Se você tem a unha feita, te julgam. Se você tem a unha não feita, você é a irmãzinha da canela russa. Então, as pessoas sempre vão te criticar. A questão é, você vai ficar com a sua verdade, com aquilo que Deus falou a seu respeito, ou você vai ficar com as críticas das pessoas? Elas vão falar de qualquer jeito. E a gente não foi criado para suprir a expectativa de ninguém. Fomos criados para carregar a verdade que o céu depositou em nós. Esse contexto que você falou, Sara, é algo, assim, é muito interessante, porque às vezes a gente cria, né, constrói crenças limitantes baseado naquilo que a gente passou parte da nossa vida dando ênfase e valor, que é o que muitas pessoas falam, né? Às vezes desde criança, às vezes na escola você ouviu alguém falar que, não, seu cabelo não é legal, a sua cor, especificamente isso. E por dar crédito a essas palavras que as pessoas elas falam, que não nos definem, porque o que as pessoas dizem fala mais sobre elas do que sobre nós. Mas quando a gente abre o espaço para dar ouvido àquilo que as pessoas dizem, a gente passa a sofrer e construir crenças limitantes. E aí é exatamente o que você falou. Não adianta. Se você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo, vão te julgar. E aí você precisa fazer uma escolha. Viver à base da justificativa da resposta que você vai dar ou viver à base da sua verdade. A verdade é que a gente não precisa justificar quem a gente se tornou para quem já decidiu que nós somos quem conheceram lá atrás. Uau. Quando nós olhamos para Davi, a gente vê que antes da unção ele era pastor de ovelhas e depois da unção ele era rei. Sim. Só que a Bíblia diz que quando ele desce na guerra para alimentar os seus irmãos, na cabeça dos irmãos dele, ele ainda era só um pastorzinho de ovelha. Só que Davi não se importou com o que os irmãos dele estavam pensando acerca deles. A Bíblia diz que eles chegam a chamar Davi de presunçoso. Só que Davi tinha um destino, derrubar o gigante. E quem tem o destino escrito pela mão de Deus, não perde tempo tentando justificar para quem decidiu não acreditar naquilo que Deus confiou ao nosso respeito. Uau. Quem tem destino se prepara e se preserva para alcançar aquilo que Deus falou, a plenitude do que Deus falou. Existem pessoas desperdiçando tempo e saúde emocional porque decidiram justificar o que só é justificado pelos milagres de Deus. Porque vai chegar um ponto da sua vida que, conforme você está se preparando, não se justificando, não batendo boca, os seus próprios resultados falarão por você. Porque palavras convencem, mas só o exemplo arrasta. E aí se cumpre o que Isaías diz, para que todos vejam, saibam e juntamente considerem. Ou seja, as mesmas bocas que disseram presunçoso não é ninguém ou até decidiram não acreditar,
vão ter que concordar. Foi a mão de Deus que fez isso. Esse exemplo que você usou de Davi também é interessante, né? Porque você percebe que Davi foi ungido, Deus já tinha Davi, já enxergava Davi como o próximo rei de Israel. Davi, obviamente, recebeu a unção, acreditava no que recebeu, então sabia quem ele era, mas, e por incrível que pareça, né? Tinha um Eliabe para olhar para ele e, você vai fazer o que aqui? Né? Tê-lo como apenas um pastor de ovelha. Sempre tem, né, Sara? Os Eliabes. Sempre terão os Eliabes. A pergunta é, você vai ficar com a voz dos Eliabes ou você vai ficar com a voz da promessa? Porque melhor do que saber qual é a voz que eu tenho que ouvir é entender qual é a voz que eu preciso rejeitar. Uau. Porque existem muitos ruídos se tornando voz. Só que você precisa discernir o que é voz e o que é ruído. Muita gente fazendo barulho, muita gente tendo opinião sobre várias coisas, muitas pessoas sendo doutores de si mesmo, porque nem se formaram em nada, querendo validar algo que só o céu valida. E aí a pergunta que fica é, e aí, você vai ficar com qual voz? Você vai ficar com qual verdade? Qual é o diferencial que a gente consegue extrair, por exemplo, de Davi para tentar entender essa resiliência que ele tinha de, mesmo que o irmão tá ali, não reconhece, mesmo que o irmão vê ele como apenas um pastor, ele consegue não se deixar levar pelo que o irmão fala, se concentrar no gigante e ir até o gigante para derrotá-lo. Só você sabe quem você é em Deus. Não adianta estarmos atentos ao que as outras pessoas falam. Porque quem tem uma palavra tem tudo. O que o apóstolo Paulo disse? Deixando as coisas que para trás ficam, distração. E avançando pelas que estão na minha frente, foco. Então, diante de um destino pleno, você vai ter dois componentes, distrações e foco. Você entendeu o que Deus falou para você? Sabe qual é o destino? Só vai. Ai, que vão me criticar. Só vai. Ah, que não gostam de mim. Eu não existo para suprir a expectativa de ninguém. Eu existo para atender uma necessidade do céu. Você não vai ser um bom empresário porque Deus quer te enriquecer. É porque essa empresa vai ser a porta de emprego que alguém está orando lá atrás. Você não vai ser um bom palestrante porque você quer ser eloquente ou que você quer que alguém seja alcançado pela sua voz. É porque alguém que vai estar sentado nessa palestra vai receber uma chave que vai destravar o destino de alguém. Então, quando você entende que não é nada sobre você, é tudo sobre ele, você entende a frase que quem tem uma palavra tem tudo. Ou você fica de pé pelo que estão dizendo ao seu respeito, ou você fica de pé pela palavra que você recebeu. Porque a verdade, Yang, é que se eu e você ficássemos atentos a tudo que diziam ao nosso respeito, a gente estava lá atrás de um balcão dizendo, ai, Deus tinha tantas promessas para mim, só contando o conto de fadas para nós mesmos, nos iludindo dentro de uma própria história. Dentro da própria, da própria bolha. Isso. Ô, Sara, e como você enxerga, por exemplo, as pessoas que têm, né, pegando agora pelo ponto de vista, porque a gente falou o ponto de vista de quem ouve críticas e afrontas, né, e deve ignorá-las e manter o seu foco, mas pelo outro ponto de vista, né, como que a gente consegue entender as pessoas que elas estão na igreja, mas elas parece que têm um prazer, parece que a pessoa sente alegria de ver alguém cair. Parece que a pessoa vive para aquilo. O momento que ela mais espera é o momento de alguém cair, de uma pessoa ter teve um deslize, caiu, parou de pregar, parou de cantar, tá de banco. A melhor definição para essas pessoas seria mesmo ali os abutres? Né? Tem gente só esperando a sua queda. Existem pessoas que só estão esperando você cair para dizer e afirmar que você não é bom o suficiente para exercer aquilo que você estava exercendo. E pessoas frustradas consigo mesmo, né? Pessoas que não alcançaram o que você alcançou e pelo simples fato de não terem conseguido, não querer ver você lá. Porque inveja não é não querer que o outro tenha o que tem. Inveja é porque eu queria estar lá e não estou. Então, se eu não estou lá, eu também não quero que o outro esteja. Para o outro, tanto faz se você está ou não. Porque inveja não é sobre quem está alcançando, é sobre quem está invejando. Eu não invejo você, Yang, pelo que você tem. É porque eu não tenho o que você tem. E é por isso que as pessoas são assim. Elas estão esperando porque não tiveram a ousadia que você teve. Não tiveram a visão que você teve. Não tiveram o olhar que você teve de investir quando a terra era árida. Porque é aquilo, né? Admirar a grama do vizinho é fácil quando você não tem disposição para regar. Porque você
vangloriar os frutos é não se importar com o plantio e com o cuidado da terra. Então, as pessoas sempre vão querer invalidar ou esperar a sua queda, porque elas não tiveram coragem de avançar como você teve e elas esperam frustrar você como elas estão frustradas. Por exemplo, tem uma frase que você fala que eu acho ela muito interessante. Não é sobre o que te dão, é sobre o que você aceita receber. Exatamente. Não é o que te dão, é o que você aceita receber. E isso não é egoísmo, é preservação. Uau! Você não vai morrer se posicionar e definir o que você precisa aceitar ou não. Ou não. Sim. Jesus, ele começa a pregar e naquele dia não tem milagre. Não tem pão, não tem água, não tem nada. Porque ele diz, eu sou o pão da vida. Sim. E de repente a multidão começa a se dispersar. Só que Jesus é alguém que entende que melhor é recomeçar do que continuar da forma errada. Aí ele vira para os discípulos e diz, e vocês não vão também? Porque Jesus é alguém que entende o que ele precisa aceitar. Jesus é alguém que entende o que ele precisa acessar e o que as pessoas vão acessar dele. Então, às vezes, não é a pessoa que está sendo abusada, é você que deu acesso que não deveria dar. Porque as pessoas só nos veem e nos tratam da maneira que elas nos olham. E a pergunta é, como é que você está se portando? Porque muitas vezes o desrespeito não vem porque a pessoa é desrespeitosa, mas porque você deu acesso para ela te desrespeitar. Então, se posicione. Porque não é egoísmo, é preservação. Você precisa se preservar. Você, por exemplo, na entrevista que você trouxe, você falou sobre justamente a questão de novos ambientes, deixar pessoas para trás, entender quem é da mesa, entender quem é do altar, e que é normal, terão pessoas que elas estarão limitadas à mesa, terão pessoas que estarão limitadas ao quarto, outras ao altar, mas o fato é, existem pessoas específicas para cada área específica da sua vida. Não é uma pessoa que pode ter todos os acessos, pode estar em todos os lugares. Qual a importância, Sara, e o quanto você reafirma isso sobre essa questão de você não precisa ter muitos perto de você, você não precisa ter todos, você precisa ter os bons perto de você. O segredo é saber exatamente quem você é. Porque quando o desmérito vier, quando alguém te descredibilizar, essa situação vai colocar em xeque se você é quem Deus disse ou se você vive pela expectativa do outro. Yes. Porque, de fato, chegará um tempo em que Deus vai nos medir, Deus vai nos peneirar. Mas é porque você quer ser seletiva. Jesus era seletivo. 12 andaram com ele, mas só 3 foram selecionados para entrar no Getsêmani. E isso é importante porque quem anda conosco vai definir aonde nós vamos chegar. E vou te falar a verdade, Yang, nem sempre aqueles que nós selecionamos estão à altura do que Deus tem. Porque a Bíblia diz que enquanto Jesus está chorando agoniado por causa da cruz, os 3 que ele selecionou para serem o mais próximos estão dormindo. Então você precisa ter a sua identidade firmada, porque quando tudo ao seu redor falhar, você vai estar exatamente no ponto em que Deus quer que você esteja, mesmo que quem você selecionou esteja fraquejando na fé no momento. Mesmo que quem está do seu lado não consegue orar 1 hora. Exato. Exatamente. Estão comigo e não conseguem orar 1 hora. O quanto isso fala também, por exemplo, porque os discípulos, eles tiveram o melhor mestre, eles tiveram o melhor professor, eles tiveram o melhor mentor. E a gente repara que para quem teve o melhor mentor, é um pequeno deslize, mas que ele fala muito sobre o quanto eles aprenderam, porque andaram com Jesus, viram os milagres que Jesus fez, viram o que Jesus ele saía para orar, Jesus ia para o deserto, ficava 40 dias, 40 noites no deserto, orando, orando, orando. Jesus sempre deixou claro como mentor o poder da oração e na hora que é mais necessário os discípulos não estão a orar. Isso fala muito sobre o quanto as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão com você, elas podem não estar entendendo 100% o seu propósito? Sim, isso pode dizer muito sobre o que elas não estão acessando. As pessoas estão preocupadas em performar. E Deus não nos chamou para funcionar. Deus nos chamou para fluir. O que jorra do trono não é um poço, que é água parada. O que jorra do trono é um rio. E rio não flui água, a mesma água todos os dias. Todos os dias tem algo novo.
O problema é que as pessoas estão preocupadas em provar alguma coisa pra alguém. E quando você tá preocupado em provar alguma coisa pra alguém, você só funciona como uma máquina velha que faz todos os dias a mesma função. E aí se pergunta por que existem pessoas que não têm o nível da sua entrega vivendo o que era pra você estar vivendo. Meu Porque Deus. aquela pessoa tá fluindo no que ela foi chamada pra fluir, enquanto você só está preocupado em mostrar alguma coisa pra alguém. Você só quer apresentar, você só quer mostrar. Você só quer mostrar algo pra alguém. E resultados não movem ninguém a nada. Não adianta. Você vai ficar mostrando Meu até Deus. quando? Uma amiga minha que você vai trazer ela Uau. aqui, fala uma frase. Ninguém sustenta uma mentira ou uma meia-verdade por muito tempo. Existirá um tempo em que você não será mais capaz de sustentar a máscara de bonzinho pra alguém. E quando esse tempo chegar, você vai entender que as pessoas estavam ali somente pela sua performance. E não pela sua essência. Começou, hein? As máscaras sempre caem? As máscaras sempre caem. Cara, as máscaras sempre caem. Sempre caem. Ninguém consegue enganar o tempo. O tempo vai revelar quem é quem tá do seu lado de verdade e quem está só de Exatamente. encenação, só pra Exatamente. ver até onde você vai, só pra ver... Exatamente. Ou para usufruir daquilo que você tá gerando no momento, né? Porque existem pessoas que só estão ali para usufruir daquilo que você tá gerando. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver uma verdade nisso. A Bíblia diz que Noemi, ela sai da sua terra e ela vai para uma terra de deuses pagãos. Sim. Ela leva o seu esposo, seus filhos, e seus filhos casam, de repente vem a fome na terra. Morre seu esposo, morre seus filhos. Quem fica do lado de Noemi? Orfa Órfão. e Ruth. Sim. Noemi, entendendo o contexto, olha para as duas e diz, olha, podem voltar para sua terra, porque ainda que eu não gero nada agora porque já sou velha, mas ainda que eu gere filhos, não será de idade suficiente para vocês. Yes. Noemi entende o peso do que é você estar do lado de alguém que você precisa suprir. Porque, Yang, na vida, ou você é o que alimenta ou que você é o que é alimentado. Yes. Então, Noemi entende que ela é aquele que alimenta. Yes. Voltem para a terra natal de vocês, porque eu não vou gerar mais. E ainda que eu gere, meus filhos não terão idade suficiente para casar com vocês. Orfa, beija e abraça, vai embora. Porque assim, no tempo da crise tem gente que vai te abraçar e te beijar, mas não vai ser capaz de permanecer. Só que Ruth entendeu. Ainda que você não gere, eu tô do teu lado. Porque eu não tô com você pelo que você pode me dar. Eu tô com você por aquilo que você é. Onde você for, eu vou. Onde você deitar, eu deito. Porque o meu povo é o seu povo e o meu Deus é o seu Deus. Ruth entendeu. Noemi, não é o que você pode me proporcionar. É quem você é e me ensinou a ser. Uau. Então faz o seguinte, se for Uau. pra dormir com o céu debaixo de estrela, eu durmo contigo. Se for pra comer arroz e feijão, Eu eu como contigo. Porque não é o que você gera pra mim. É o que você gera em mim. Jesus não está com os discípulos para gerar algo para eles. Está com os discípulos para gerar algo neles. Quando Pedro abandona as redes cheias de peixe, o que Pedro está dizendo para Jesus é: grandioso é o que você fez para mim, mas maior é o que você fez em mim. E a partir daquele momento ele se torna pescador de homens. Porque não é o que Jesus faz por nós, é o que ele faz em nós enquanto não faz para nós. Não é o que ele faz por nós, é o que ele faz em nós. Esse contexto aí de, por exemplo, não é o que você faz pra mim, mas por quem você é, né? Pra definir a amizade, é que separa o famoso joio do trigo, né? Sim. Separa os leais dos interesseiros, né? Porque ser leal e ser interesseiro são duas coisas distintas. Sim. Que na maioria das vezes você tem amigos que estão com você até determinado ponto. Igual você falou, eles estão com você até certo ponto. Até certo ponto vale a pena defender você, até certo ponto vale a pena defender a sua reputação, até certo ponto vale a pena permanecer sendo seu amigo. Mas a partir de tal ponto, quando ele não tem mais benefício, você é a pessoa que não presta mais. Não tem nenhum tipo, não presta. Ou discordou de você, ou discordou de você por algum motivo, né, Yang? Até desculpa te cortar. Sim. Existem pessoas que não entendem que porque não há conflito porque não há confronto.
Não há Se conflito. faça essa pergunta. Não há conflito porque não há confronto? Uau. Existem pessoas evitando conflitos por causa do medo do confronto. E eu não vou deixar de te amar se eu te confrontar. Jesus foi quem mais confrontou as pessoas nessa terra. Ele virou para Nicodemos, o cara de patente alta, e disse para ele: é necessário nascer de novo. Só que as pessoas estão preferindo o conforto sem conflito do que o confronto sem mudança. Não existe amizade, Uau. aliança sem confronto. Sabe o que mais me irrita no meu marido, Meu Yang? Deus. É que toda vez ele me confronta onde eu preciso e eu sei que eu tenho que mudar. Uau. Só que as pessoas querem ficar do lado de quem só passa a mão na sua cabeça e diz: Tá não, tudo vai dar bem, tudo certo. continua errando. Não, amizade é aquela que você olha e diz: cara, você tá errando aí. Abaixa a tua bola porque você não é isso tudo. Vamos devagar, não investe aqui, não faz Uau. aliança com tal pessoas. Mas as pessoas estão evitando o conflito para ficar no lugar de paz. E não adianta. Se você tá do lado de alguém que não te confronta, essa pessoa não é bom o suficiente pro propósito que Deus tem. Se você está do lado... Cara, meu Deus, não. Se você está do lado de uma pessoa que não te confronta, essa pessoa não é a pessoa alinhada ao propósito que Deus tem pra você. Ponto. Porque Deus sempre vai usar alguém para recalcular sua rota. Deus sempre vai usar alguém pra recalcular sua rota? Deus sempre vai usar alguém para recalcular a sua rota. Eu tenho certeza que um dia você pensou num projeto e que a sua esposa olhou e fez: não é por aí. Não é por aí. Que um amigo seu olhou, e por mais que a oportunidade aos olhos das pessoas que vivem sem propósito, só vivem por lucratividade, cara, vai lá, é isso mesmo. Não. Pessoas certas, alinhadas com o propósito de Deus, vão recalcular a tua rota para que o seu destino não seja comprometido. Existem pessoas comprometendo o seu destino porque estão dando vozes, estão dando ouvido a pessoas erradas. Pessoas estão comprometendo seus ouvidos porque Estão comprometendo o seu destino porque estão dando ouvido a pessoas erradas. Ô, Sara, por exemplo, quais são as lições que a gente consegue extrair ali do paralítico de Betesda? Eu costumo dizer que a vida dele não é o fardo de uma ferida, mas a evidência de um milagre. Quando Jesus cura ele, Jesus olha para ele e diz: vai, levanta, toma a tua cama e anda. Qual é o sentido de Jesus pedir para eu carregar algo que me simbolizou tanta dor por tanto tempo? Sim. Qual é o sentido de Jesus pedir para eu exibir, para eu amostrar algo que para mim simbolizou por tanto tempo paralisia? Só que o que talvez aquele homem não acessou é que lá na frente os fariseus iam encontrar para ele, talvez, se ele não tivesse com a cama na mão, ele não poderia ter sido a evidência do milagre que Jesus fez. Então, a cama não era o fardo de uma ferida. Jesus está me obrigando a levar isso até aqui. Não. É a evidência do milagre. Porque sem a cama nas mãos, ele jamais poderia ter dito: Jesus me curou. Então, existem coisas que Jesus não vai permitir com que nós escondamos de ninguém. A gente vai ter que contar da nossa ferida, a gente vai ter que contar da nossa queda, a gente vai ter que contar quando a gente passou fome, a gente vai ter que contar quando a gente teve que pedir perdão, sem ter nada para ser perdoado. A gente vai precisar sorrir para as pessoas que nos traíram pelas nossas costas, porque isso não é o fardo de uma ferida, é a evidência do milagre. Que o tanque não fez em mim, Jesus fez em mim. O que o tanque não fez em mim, Jesus fez em mim. Fez em mim. Às vezes é necessário você carregar aquilo que pra você foi motivo de dor, foi motivo de tristeza. Até porque a marca que você carrega, ela também pode servir de cura para outra pessoa. Exatamente. Né? Às vezes muitas pessoas negligenciam as dores da vida, muitas pessoas negligenciam as feridas que elas têm, mas elas esquecem que toda ferida, ela pode ser um motivo de uma outra pessoa ser curada. Porque você mostra a ferida e fala: olha, um dia essa ferida aqui já esteve aberta, ela já esteve sangrando muito, hoje ela é só uma marca. E essa marca, ela é apenas para lembrar que eu já passei por algo, mas eu sobrevivi. Aquilo que me fizeram. Yes. Agora, Jonas. Quais são as lições que a gente consegue extrair sobre Jonas? Jonas financiou o que a voz de Deus não disse, né? Eu não posso financiar o que a voz de Deus não disse. O que Deus disse para Jonas? Vai para Nínive.
mas ele pagou, ele financiou o que a voz de Deus não disse. Existem pessoas batendo cabeça, querendo entrar na profissão que Deus não disse. Existem pessoas fazendo alianças que Deus já disse que não. Existem pessoas entrando em relacionamentos que Deus já disse que não. Só que a pessoa prefere pagar, financiar e viver frustrada. Só que existe um problema em financiar o que a voz de Deus não disse. Você acaba prejudicando aqueles que fazem parte do seu propósito. Tá aí a importância de nós sabermos quem nós somos. Você leu? Os marinheiros tiveram que jogar os alimentos todos para fora. Meu porque Deus. alguém decidiu fugir do que a voz de Deus falou. Meu Deus. Deixa eu te perguntar, Yang, quantas pessoas não pereceram por causa da nossa negligência com o chamado? Yes. Quantas frustrações não colecionamos por esperar de Deus aquilo que Ele nunca disse que faria? Existem pessoas colocando na conta de Deus um resultado que Jesus nunca disse que daria. Só que, se você plantar o que a voz de Deus não falou, você vai colher a frustração. Porque Deus só faz aquilo que Ele se responsabiliza a fazer. O que a boca de Deus fala, as mãos dele executam. E você está jogando na conta de Deus não ter acessado uma porta que Deus nunca disse que abriria. Ah, porque Deus não abriu. Ah, porque Deus não garantiu. Mas Deus falou? A ordem de Deus foi, vai para Nínive. Não é para Jope. Só que você quer financiar o que a voz de Deus não falou e ainda quer que Deus garanta? Não tem como. E aí você acaba prejudicando outras pessoas, Outras pessoas. O inocente, no descumprimento de um propósito, sempre tem um inocente prejudicado. Que vai se prejudicar enquanto você não se posicionar. E você precisa entender que isso não é sobre você. Isso é sobre o que está em você. Sobre o que está em você? As raízes de Deus que emanam em você vão alcançar outras pessoas. Pensa quantos dias de viagem aqueles marinheiros não perderam de comida e bebida porque alguém decidiu não cumprir o propósito de Deus. Quando eu não me alinho ao propósito de Deus, eu comprometo o futuro das pessoas que estão ao meu redor. Se Jesus tivesse fugido da cruz, a gente não estava aqui. Mas porque ele se aliou com o propósito do Pai. Ele disse, se possível for, afasta de mim esse cálice. Pai, eu vou financiar o que a tua voz não falou. Mas pensando bem, todavia, seja feita a tua vontade. Tem uma frase que diz que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E isso se aplica a Jonas. A importância de sabermos quem somos em Deus e para onde nós estamos indo, o nosso destino está aí. Para que não vivamos em rotas alternativas daquelas que Deus já projetou para nós. Tem gente quebrando a cara, se frustrando, se decepcionando, porque estão tomando rotas alternativas da que Deus não disse para elas. Não foi o que Deus disse, não foi o caminho que Deus direcionou, eu simplesmente vou porque eu quero. E ainda quero que Deus me garanta o sucesso e a vitória, não tem como. E na maioria isso serve pra tudo, né? Isso Sim. serve tanto pra lugares, pessoas, amizades, relacionamentos. Isso serve pra tudo. Seguir o caminho que Deus não te orientou pra ir sempre resultará em perdas. Em fracassos. Em fracassos. Em derrotas. Não reclame depois, né? Não tem como. Estamos jogando na conta de Deus o resultado das nossas escolhas. Adão deu ouvido à mulher e não sustentou o BO dele. A gente precisa aprender a sustentar os nossos BOs. Ah, foi a mulher que você me deu. Não, você fez. Sustenta os seus BO. Faça as suas escolhas, lide com as suas consequências. Porque não tem como você plantar manga e querer colher laranja. Não tem como. Não tem como. Precisamos parar de responsabilizar Deus pelo resultado das nossas escolhas. Porque quando a gente faz, não consulta Deus. Aí quando o resultado dá errado, quer que a mão de Deus intervia, aí Deus tem que desfazer a burrada que a gente fez. Não tem como. Lide com seus BOs. Lide com seus BOs. Cara, o quanto a gente aprende sobre Jonathan. Jonathan é um personagem, assim, incrível. Quando a gente fala... Talvez quando a gente fala sobre amizade na Bíblia, é a história mais linda que a gente encontra, né? Sim. Sobre amizade, sobre lealdade, sobre conexão. O quanto Jonathan pode ser um exemplo, uma referência, um modelo para uma amizade. Jonathan mostra um modelo ideal de lealdade pelo simples fato dele desfazer as confusões que Saul armava para matar Davi. Sim. E aí Jonatas me mostra que lealdade é entender
que alguém não pode ficar confortável comigo quando tá falando mal de um amigo meu. Porque quando alguém se sente confortável o suficiente pra falar mal de um amigo meu pra mim, isso tá dizendo que eu não sou tão leal assim. Eu conheço pessoas e já vi situações de terem amigos tão leais, de dizer, de estar uma roda e quando alguém se levantar pra falar mal de mim, dizer assim, não, peraí, você quer falar dela? Então você vai falar pra ela. Porque lealdade não é quando eu tô sentado na mesa com você. Lealdade é quando eu viro as costas. Se você sabe quem eu sou, se você sabe da minha índole, do meu caráter, e alguém se sente confortável o suficiente pra falar mal de mim pra você, isso não tá dizendo sobre quem tá falando mal de mim. Isso tá dizendo sobre você. Jamais alguém pode se sentir confortável falando mal de você pra alguém que se diz amigo seu. Jonatas podia ter simplesmente deixado o curso da história rolar e dizer, meu pai é rei, eu não vou me meter na história dele com Davi, mas ele entendia que lealdade não é quando eu tô com você, lealdade é quando eu viro as costas pra você. Uau. É quem eu sou pra você quando eu não estou perto. Porque você me aplaudir, me bendizer, me colocar lá em cima quando eu tô do seu lado, é fácil. Difícil é você assumir as minhas conquistas quando eu não tô lá. Porque pra mim você diz, você é o cara, você tá arrasando. E por trás, já falei pra ela que não é bem assim. Então você não é tão leal assim quanto eu achava que você seria. Jonathan mostra pra nós que lealdade de verdade é fazer você chegar aonde eu talvez nunca chegue. Ele tinha direito ao trono, mas ele entendeu o que a voz de Deus falou. E humildade é fazer alguém chegar aonde eu queria muito chegar, mas talvez não vou. E Deus escolheu alguém. E eu vou ter maturidade para entender que aquela é a vez daquela pessoa. Aquela é a cadeira daquela pessoa. Aquela oportunidade é a oportunidade daquela pessoa. Isso é lealdade. Mais do que ser leal a mim, é ser leal ao que Deus carrega, ao que Deus me confiou. Sabe, Yang? Porque as minhas melhores amigas vão dizer, Sara é chata, Sara é cheia de mania. Mas elas são leais ao que Deus me confiou. E lealdade não é só eu gostar de você ou te achar um cara maneiro. É saber de todos os seus defeitos, mas entender. Deus tem algo sobre a vida do Yang. Meu Deus. Então, por mais que ele seja cheio de mania, cheio de falha, cheio de defeito, eu sou leal ao que Deus falou pra ele. Não cabe na minha cabeça nós não desfrutarmos do que Jonathan deixou pra nós. Ele tinha direito de sentar no... Era direito, ele não estava usurpando de ninguém, ele não estava com inveja, era direito dele. É algo que era direito dele. Mas discernir o que Deus tem sobre o outro é entender que eu tinha direito, mas Deus escolheu ele e é ele que vai agora. É a vez dele. É a vez dele. Sem inveja. Sem gracinha. Sem esse negócio de aplaudindo... aqui, não sei o quê. Não, de verdade. Ele poderia ter reivindicado depois que o pai dele morreu, mas ele entendeu, ele era leal que a voz de Deus. Nós precisamos andar com pessoas que sejam leais àquilo que Deus nos confiou, independente das nossas manias e dos nossos jeitos. Porque são essas pessoas leais que vão nos lapidar ao molde de chegar onde Deus quer. Você entende, Yang? Só que parece que essas pessoas estão ficando cada dia mais escassas. Não, se eu não chegar, ele também não chega. Não, se eu não alcançar, ele também não alcança. Existem pessoas que têm nas mãos os acessos que você precisa para chegar onde Deus tem, mas não vão te dar simplesmente pelo fato de não serem elas a acessar aquela oportunidade. E o reino de Deus não funciona assim. Quando os discípulos estão buscando pela cadeira, o que Jesus fala para ele? No meu reino não é assim, você não bajula para sentar. No meu reino, você não fica mandando direct pra pessoa, a pessoa te ignorando e você chato, achando que a pessoa vai... Não, no meu reino, para ser o maior. Tem que ser o menor. Tem que ser o menor. Deus. E como que eu faço isso, Sara? É ter o direito de algo, mas entender que o que Deus tem na vida da pessoa às vezes é muito maior e dar o acesso pra ela. E dar o acesso. Pronto. Qual é o momento na nossa vida que mais vai mostrar quem realmente é amigo de verdade? Quando você estiver nas suas maiores conquistas. Então não é quando estiver no leito, não é quando estiver na dor, na dificuldade? Não. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade em aplaudir aquilo que elas não conseguiram acessar na vida de outra pessoa. As pessoas
têm dificuldade de aplaudir aquilo que elas não acessaram acontecendo na vida de outras pessoas. No leito, na dor, é claro que você não vai visitar um amigo seu no leito da dor? Sim. Você não vai... Tem um ditado que diz, né? Amigo de verdade é aquele que come 1 quilo de sal contigo. Mas será que ele vai ser seu amigo quando ele te ver com o poço cheio d'água? Porque momento de dor, sempre vai ter alguém pra te afagar. Agora, a lealdade, o amigo de verdade, de novo a lealdade, é entender. Eu não acessei, mas ele acessou. Então eu tô aqui pra celebrar a conquista dele. Ai, Sara, mas eu ainda não cheguei na metade do que ele chegou. Celebre. Porque gratidão é um plantio. E quando você planta gratidão, você colhe honra. Gratidão é um plantio. E quando você planta gratidão, você colhe honra. O problema é que estamos esperando honra de quem é ingrato. Porque gratidão é a memória do coração. Uhum. E quando você é grato, você aplica honra. Nós estamos esperando honra de quem nunca foi grato o suficiente por o que nós fizemos. E por isso a gente se frustra. Que isso? A gente tá esperando gratidão de quem não pode entregar gratidão. Não tem como, Yang. Não tem como. As pessoas só lhe presentearão. Vamos dizer assim, ó. A honra é o plantio de quem colheu a gratidão. A honra, meu Deus. A honra é o plantio de quem colheu a gratidão. Pronto. Se eu não acessei o que você acessou, mas eu sou grata a Deus pelo que você acessou, então eu vou estar pronta para colher a honra que você vai me dar. Porque você entendeu que eu estive ali, tanto no momento bom quanto no momento ruim. Se você entender que as pessoas que merecem honra foram aquelas que foram gratas, você nunca vai esperar honra de um coração ingrato. Aí a gente fica se perguntando, por que fulano não me honra? Porque ele nunca foi grato o suficiente pelo que Deus está fazendo na sua vida. Ele nunca teve a gratidão. Nunca. Gratidão é a memória do coração. Tem pessoas que me ajudaram tanto na vida e eu não esqueço nunca. E eu sei que um dia Deus vai me dar a oportunidade de honrar. De verdade, sabe? Eu tenho um amigo que eu ajudava ele nos cultos de oração. Uhum. E ele falava assim, amiga, eu não tô num bom momento financeiro agora, mas quando Deus me honrar, eu vou te honrar por tudo que você fez. Os anos se passaram, a gente nunca mais se falou. No meu casamento, ele tava lá. Ele apareceu. No meu chá de panela, o melhor presente foi o dele. No meu casamento, o valor, a quantia da gravata maior era dele. Porque eu plantei gratidão na vida dele. E colhi honra. E se ele fosse uma pessoa ingrata? Eu ia estar esperando um plantio de uma pessoa que nunca teve gratidão pelo aquilo que eu fiz, pelos dias que eu já abdiquei. O segredo é não esperar honra de corações ingratos. Não espere honra de corações ingratos. Porque a gratidão é o plantio da honra. A gratidão é o plantio da honra. É a colheita da honra. Isso. E isso que você falou, eu achei legal, porque você pode ver, quando você menos esperou, ele estava lá. Eu acho que isso é um reflexo da verdadeira amizade, porque o momento que foi muito especial pra você, ele estava participando de uma forma positiva. Sim. Ele estava te honrando. E ainda que ele não desse nada, porque as pessoas confundem muito, né? Teve bastante essa repercussão na outra entrevista, né? Porque faz as coisas esperando algo em troca. Não é que você faz as coisas esperando algo em troca, mas a moeda do reino é a honra. E ninguém tá falando de quantia ou de você tá lá no lugar de destaque e agradeça fulano de tal. Eu conheço pessoas que foram tiveram ali a demonstração da gratidão no secreto, mas hoje em dia nem isso as pessoas fazem. As pessoas confundem muito honra com visibilidade, com presente, com quantia financeira. Não é isso. Gratidão é isso. Ainda que ele não tivesse levado nada, só dele estar no meu casamento, eu ia me lembrar de todas as vezes que a gente celebrou, de todas as vezes que a gente orou para que eu casasse com um homem de Deus. Porque honra não é status, posição, não é você falar em público que a pessoa fez ou deixou de fazer, não. É você reconhecer o serviço daquela pessoa. É você reconhecer. Reconhecer. Que, por exemplo, é igual trabalho voluntário.
grandes movimentos só acontecem por causa do voluntariado de gente que nem aparece. E aí você pega e você não vai dizer depois pra pessoa, sem ninguém ver um muito obrigada? Não é que a pessoa fez querendo receber algo em troca, não. Às vezes a pessoa realmente faz sem receber nada em troca. Mas aí não tem um pedido de obrigado? Aí muitas vezes esse coração se entristece e nem quer mais servir porque simplesmente não recebeu um obrigado. Porque às vezes pra pessoa honra é ter a foto no cartaz ou o nome dito lá pra todo mundo ver. Mas às vezes pra uma pessoa pode ser só um muito obrigado. Que aquilo ali já melhorou a vida da pessoa. É uma simples É ação. uma simples ação que pode mudar toda uma história. Que as pessoas não querem, fica fazendo porque uma gente, olha, gente, em nome de Jesus. É os comentários que dá. Ai, gente, por favor, não fiquem distorcendo o que a gente tá falando, não. Vocês estão entendendo o que a gente tá... Tá igual a mulher samaritana. Jesus tá falando de libertar a vida dela de uma vida de pecado e ela tá falando de poço e de cântaro de água. Você sabe muito bem o que a gente tá falando aqui. Ô, Sara, algo que você fala também que eu acho, uma frase que eu acho muito interessante é: Deus não nos chamou para suprir a expectativa de alguém. Deus não nos chamou para suprir as expectativas de alguém. Eu não posso viver em função de agradar os outros. As pessoas falam e se tornou popular e é verdade. Nem Jesus agradou a todos. Os fariseus diziam que ele expulsava demônio pelos demônios. Uhum. Quando você vive para suprir as expectativas das pessoas, você não sabe mais quem você é. Porque você está sempre tentando se enquadrar no gosto de alguém. Não, nesse lugar aqui eu vou ser assim porque essas pessoas gostam de mim assim. Não, nesse lugar assim eu vou me portar assim porque as pessoas gostam que eu me porte assim. E aí, quando o tempo da crise chega, vai determinar se você é quem Deus disse que você era ou se você só é um fantoche na mão das pessoas. Ou se você de fato é o que as pessoas Ponto. idealizaram. O que as pessoas pensam, que elas idealizaram sobre você. Exatamente. Qual a importância, por exemplo, de construir? Qual é o caminho, na verdade? Sara, eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em negligenciar o que as pessoas dizem. Eu sou uma pessoa que às vezes eu levo muito a sério o que as pessoas estão falando. Qual é o primeiro passo para a pessoa se libertar da opinião alheia? Para parar de tirar da cabeça o que as pessoas falam. Qual é o primeiro passo prático? Você saber quem você é em Deus. Primeiro passo. Ponto. Você sabe quem você é Identidade. em Deus? Identidade. Ponto, você definiu bem. A sua identidade determina quem você é em Deus. Segundo, o que as pessoas falam muito tem a ver se você entendeu quem você é ou se você não entendeu. Porque uma vez que você não entendeu, você vai ser moldado às críticas das outras pessoas. E a pergunta que fica é: você quer construir um legado ou você quer deixar uma história? Porque história é o que você faz e as pessoas sabem e fica na memória. E legado é quem você é e fica nas pessoas. História é o que você faz para elas. E legado é o que você deixa nelas. Ponto. Então você define, você quer ser alguém que vai ser moldado pela opinião alheia? Então seja. Só que eu já adianto, não é fácil. Porque ninguém está satisfeito com nada. E uma vez que você tenta agradar um, você vai desagradar outro. É igual os vídeos que a gente posta. 10 comentários ruins, 15 bom, 20 bom, 30 ruim. Eu não estou me importando com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Eu carrego uma verdade, essa verdade vai ser dita, ela vai ser acessada por quem precisa e quem não foi acessado por ela que se resolva com Deus. Eu é que não vou ficar batendo cabeça, porque geralmente, Yang, as pessoas que criticam muito o seu jeito de ser não acessaram ainda quem elas são. E a dúvida das pessoas pode ou não ter a capacidade de alterar quem você é. A dúvida das pessoas pode alterar quem eu sou? Sim. Porque uma vez que eu não sei quem eu sou, eu despejo as minhas frustrações e as minhas dúvidas em você. E se você não for alguém convicto em quem você é, você se altera também. Porque nunca é sobre nós. É sempre o que o outro está dizendo.
É sempre sobre a visão do outro. Exatamente. E a visão que ele construiu, que na maioria das vezes não tem Nada a ver com a gente. Você já teve aquela impressão, Sara, por exemplo, que, por incrível que pareça, as pessoas que não andam conosco, né? Agora aqui falando, por exemplo, de julgamento de gente que não sentam na nossa mesa. Porque, por exemplo, você recebeu uma crítica de uma pessoa que ela... poxa, ó, eu ando com você, ó, eu te acompanho, então eu já sei como que você é, eu vejo como que você age, é uma coisa. Agora, cara, você receber um julgamento, cara, uma crítica de uma pessoa que sequer nunca sentou com você pra conhecer sua história, que nunca sentou com você pra saber, poxa, ô Sara, qual é a sua história, de onde você vem e prefere te julgar, como lidar com essas pessoas? Deixa eu ver se eu entendi. Repete de novo. Quando você recebe, por exemplo, uma crítica de um amigo, Sim. tranquilo, eu consigo lidar. Se o meu amigo me criticar, a pessoa que anda comigo, nem precisa ser tão amiga, às vezes a pessoa que faz parte do dia a dia me criticou. Maravilha. A pessoa que realmente viu alguma coisa, anda comigo e me conhece. Só que quando vem a pessoa que você... A pessoa nunca sentou na sua mesa, a pessoa nunca comeu com você, a pessoa nunca conversou com você, e te julga, e te critica. Como lidar com essas pessoas? Geralmente as pessoas que fazem isso estão olhando pela visão das outras pessoas. A visão de terceiros. Exato. Às vezes, quem está de fora da sua mesa te critica a partir do ponto de vista de quem anda com você. Então, você precisa filtrar se essa pessoa acessou alguém que te acessa ou se ela simplesmente está tirando as suas próprias conclusões daquilo que ela vê por fora. Porque aos olhos dos outros, a gente é o que os outros querem que a gente seja. Aos olhos das outras pessoas, nós seremos o que elas querem que nós sejamos. E, de novo, eu não vou perder tempo me justificando para quem já definiu quem eu sou aos olhos dela. A primeira impressão é que fique com ela. Eu não vou perder meu tempo tentando desfazer a visão que você teve. Não vou. Ela tem os mistérios, ela tem a chave, ela tem o acesso. Ô, Sara, da última vez que você veio, teve um assunto que a gente não falou, né? E acho pertinente a gente falar, que é justamente na questão do relacionamento, né? A Sara, ela é casada com o pastor, Jefferson. pastor Jefferson. Amor, é nessa câmera aqui? Isso. Que logo, logo vai estar no YoungCast. Aqui as portas estão abertas pro pastor Jefferson. E hoje nós vivemos um contexto onde tem muitas meninas na igreja, né, que elas têm esse sonho de casar, de construir relacionamento. Quais são os filtros que você usou e quais são os filtros que são extremamente importantes de toda mulher cristã ela utilizar para selecionar, para identificar, para escolher um marido? E sem aquela pegada meio que clichê. Por que clichê? Porque aquele padrão, não, ele tem que orar, tem que gostar de Bíblia. Eu acho que isso não deveria nem ser critério, porque se a pessoa tá na igreja, ela já... Cristão tem que fazer isso. Tem que fazer isso automático. Crente tem que ler Bíblia, tem que jejuar, tem que orar, tem que ter relacionamento com Deus. Essa coisa de, porque não sei o quê... Licença poética para não fazer essas coisas, quem se converteu nunca teve a experiência de viver na família da fé, na família de Deus. Agora, você que é crente, salvo em Jesus, batizado nas águas, vamos procurar o batismo com o Espírito Santo, vamos procurar um relacionamento com Deus, leitura da palavra, que é importante. As pessoas cantam que quer morar com Deus, mas como que mora com uma pessoa que não conhece? Sim. Quer morar com alguém que nunca conheceu. Me leva pra morar com o senhor. Como que você vai morar com uma pessoa que você não conhece? Não tem como. As pessoas vivem a vida com Deus como se fosse o paliativo. Não, eu tô mal, vou na igreja. Não, tô passando por isso, vou orar. Não, oração é devoção. Leitura da palavra é devoção. Isso que você falou é perfeito. Se a pessoa, isso aí não é critério, isso é obrigação. A pessoa tem que orar, tem que ler Bíblia, tem que ter um relacionamento com Deus. Isso é obrigatório. Obrigatório. Exatamente. Que as pessoas acham que igreja é bagunça. Todo lugar tem ordem, menos na igreja.
Se na escola você tem que aprender uma matéria, é pra sua evolução, pra você ser alguém na vida. Mas na igreja não tem que ler a Bíblia também, né? Pra evolução também, né? Pra intelecto. Por isso que tem muita gente sendo levada por heresia, porque não lê. Não lê a Fica Bíblia, confiando só no que o povo fala. não ora. E quais são, então, os critérios que é importante para que aquela a moça que às vezes está na igreja, às vezes também fica meio que emocionada, né, principalmente com a paixão, e quais são os critérios que toda moça ela tem que ter para selecionar um homem de Deus para estar ao seu lado? Um homem de Deus tem o seu caráter intacto em coisas simples. Como ele lidar no dia a dia. Quer ver uma coisa que prova como é que é o caráter da pessoa? Se a pessoa fura o sinal. Se a pessoa fura o sinal, Pronto. Porque uma pessoa que fura o sinal pode negligenciar o dízimo. Porque é errado do sim, mesmo do jeito. mesmo jeito, sim. Uma pessoa que E ambos aplaude. ninguém tá vendo. E, Yes. tu tá entendendo? Já peguei. O homem de Deus, pra você, tem que ter o caráter intacto em coisas simples do dia a dia. Achou um negócio na rua, devolveu, tem caráter. Deu um lugarzinho pra uma senhora sentar, tem caráter. Porque isso é caráter, cavalheirismo de uma pessoa, de homens e de mulheres também. Segundo, trabalha. Gente, eu vou falar isso aqui e eu vou ser muito... Porque eu prego, né? Sou itinerante também. Ministério não é carreira. Ninguém entra no ministério pra enriquecer. Ah, que é pregador, trabalha. E o dia que não for chamado pra pregar, você vai comer o quê, minha filha? E o dia que não for chamado pra pregar, vai pagar a conta de luz como? Tem que trabalhar. O homem não trabalha, não estuda, é um encostado, não faz nada o dia inteiro. Estou apaixonada por ele. Amor não paga a conta. Não compra comida. Não enche barriga. Paixão não veste, não calça. E depois que a paixão passa, tu ainda precisa aprender a amar com os defeitos que tem. Então, primeiro, o caráter precisa permanecer intacto em coisas simples. Segundo, tem que ser um homem trabalhador. Ah, Sara, mas Deus chamou ele para um ministério. E nós claramente entendemos isso. Mas precisa ponderar. Dá para trabalhar e viver o ministério? Então trabalha. Para ter uma qualidade de vida. Para ter algo em que se debruçar quando o dia mal vier e de repente as coisas não fluírem tão bem. E, sabe? Muitas pessoas estão casando hoje só pela emoção. Ai, porque, como você falou, tem esse sonho e tal. Não, tem que ser um rapaz de caráter e tem que ser um rapaz trabalhador. Terceiro, tem que respeitar a mãe e as irmãs. Porque o reflexo do tratamento que ele tem com a mãe é o que ele tem com você. Eu louvo a Deus porque o Jefferson era filho da mamãe. Meu sogro falou assim, eu nem acredito que ele vai casar. De tanto que ele amava a mãe, que ele respeitava a mãe, que ele presenteava a mãe. E hoje ele é um cavaleiro, um príncipe, até porque eu tenho esse jeito mais expansivo. E às vezes eu fico, menino, me solta. Porque era um bom filho. Sempre tratou a mãe, as primas, as tias com muito respeito. Um cara que fala do jeito que quer com a mãe, do jeito que quer com as irmãs, as outras mulheres. Tu acha que vai te tratar bem? Ah, não, porque comigo vai ser diferente. Vai, boba. Vai sim. É por essas e outras que a gente vê muita gente na igreja, às vezes casamento, onde Fica o cara tranquila no que secreto tá agredindo. Você tá entendendo? Então tem que ver tudo isso. E N coisas, né? Se o cara tem um projeto de futuro, às vezes você conheceu, Sara, mas tá novo e tal. Mas tem que ver se tem conversas de futuro, destinos alinhados. Quando eu conheci o Jefferson, eu não tinha ideia de qual profissão que eu ia seguir, de qual trabalho que eu ia ser. E a importância de você se aliançar com quem tem propósito é isso. Porque se você estiver sem luz, é a pessoa que vai te trazer a luz, não te levar pro buraco, né? A pessoa, exatamente. Ou seja, é ideal você sempre, quando for escolher, vai escolher a pessoa para estar com você, tem que ser alguém que te apresente um caminho de futuro. Que te impulsione. Te impulsione, né? Exato. Hoje eu tenho a profissão que eu tenho porque lá atrás o Jefferson falou, não,
Nós temos uma promessa, nós temos uma palavra, mas Pé no enquanto chão. ela não acontece, a gente tem que seguir. Ele me ajudou, abriu minha visão, ele conversou com meus colegas de trabalho, ele financiou metade do meu curso de comissária, ele financiou os documentos que eu precisava, porque na época eu não tinha condição, e hoje a gente vive uma vida plena, porque lá atrás ele abriu os meus olhos e decidiu investir naquilo que eu não via. Aí você se aliancia com alguém que não tem nenhum plano de futuro, tá deixando a vida levar, não tem como. Não vai avançar. Não vai. Não adianta. Mocinhas, então, ó, pega aqui. Já pega então essa regra. Saiba escolher alguém e não é só esse critério de ler Bíblia e orar. Porque se o cara lê muita Bíblia e não ora, se o cara lê Bíblia, ora e não trabalha, tem algo errado. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Não trabalha, não estuda, não tem nem um projeto. É Que às porque hoje vezes não parece que tem virou- idade, né? Às é. vezes não tem idade, mas a pessoa nem pensa em nada. Só conversas de tempo ocioso, não tem nada na cabeça. É porque hoje parece que também virou moda, né? Nas igrejas, muitas jovens querem namorar pregador. É. O cantor. Prova. Uma atrás da outra. Sara, queria agora que você olhasse pra câmera e deixasse um conselho pra quem está assistindo ou uma direção de Deus pra quem nos acompanha. Vai lá, minha amiga. Queridos, assistam esse podcast até o final. Que Deus ele venha edificar vocês muito mais através de tudo que foi semeado aqui nesse podcast. Curte, comenta, compartilha, segue nas redes sociais e continuem aqui porque esse canal nasceu para edificar as nossas vidas. É sempre um prazer estar com vocês. Yang, obrigada. Tamo junto, amiga. Tamo Segunda, junto. hein? Ó, Vambora. já comentem aí, falei, eu quero a terceira entrevista da Sara Vitória no YangCast. Eu quero a terceira entrevista. Vocês comentem aqui bastante e a gente traz. Eu vou deixar aqui o Instagram da Sara na descrição, então você consegue clicar no Instagram. Segue ela lá, acompanha todos os conteúdos, acompanha os cortes. A Sara tem um conteúdo muito interessante no Instagram dela, então recomendo que vocês acompanhem, que vocês assistem. Vamos nos edificar cada dia mais, acompanhar pessoas que entregam conteúdos que de fato nos edificam e fazem a gente avançar, a gente ir além. Isso é extremamente importante, é uma preocupação que a gente tem aqui com esse canal, né, de realmente entregar um conteúdo que edifica, que toca as pessoas. Isso aqui é uma prioridade. Então, segue aí, tá tudo na descrição. Eu vou ficando por aqui, espero que você também fique. E para isso eu vou deixar aqui, ó, mais uma entrevista bem top. Tá aqui do lado, a minha produção vai inserir para vocês. É só você clicar aqui, que você clicou, dentro de 3 segundinhos eu já vou te receber em mais uma entrevista no YangCast. Maratone o YangCast por hoje. Só clicar aqui.